Na sessão da CPI da pandemia, que votará o relatório do senador Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão apontou a covardia do comando da Comissão Parlamentar de Inquérito, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador apontou: documentos temos muitos, mas faltou vontade, faltou coragem para essa CPI fazer o seu trabalho. Respondendo ao presidente da comissão, Omar Aziz, que o interrompeu, Girão disse: se não foi covardia, foi uma omissão flagrante. Houve um engavetamento quando eu tentava investigar corrupção. Esse é um ponto que eu quero deixar muito claro perante a sociedade brasileira. O senador lembrou que a CPI foi iniciada por ordem do Supremo Tribunal Federal e elegeu um relator com flagrante conflito de interesses, além de não ter criado um plano de trabalho, deixando o trabalho dos senadores à mercê das decisões do relator e do G7, tornando a comissão parcial e omissa. O senador Eduardo Girão disse: fica claro que a CPI não atendeu os objetivos propostos, acrescentando que houve constante afronta aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório. O senador apontou que as inquirições foram francamente agressivas, importando as técnicas interrogatórias das antigas delegacias de polícia. O senador também lembrou que a quebra indiscriminada de sigilos constituiu-se prática comum em flagrante desrespeito às liberdades individuais e denunciou a flagrante perseguição a profissionais de imprensa, mostrando que veículos conservadores foram perseguidos pela CPI. Falando sobre a perseguição à imprensa independente conservadora, o senador apontou o silêncio de órgãos do judiciário, de parlamentares e da velha imprensa sobre as práticas persecutórias. Ele alertou que o ditado de "os fins justificam os meios" pode vir a ser substituído por "pau que bate em Chico, bate em Francisco", e alertou: aqueles que fazem ouvidos moucos poderão um dia sofrer do mesmo procedimento. O senador também lamentou a perseguição a médicos pela CPI e lembrou que durante a pandemia, quando o conhecimento sobre o vírus ainda está sendo construído, o quadro foi agravado pela insana postura de alguns políticos e jornalistas que se lançaram na desastrosa aventura de querer saber mais que os médicos. Ao concluir, o senador Eduardo Girão disse: o que se viu foi muita injustiça cometida. Acrescentando, a população quer justiça sim, mas não quer justiceiros. Ao longo da CPI, a atuação conjunta entre a velha imprensa e o comando da CPI chamou a atenção, seja pelo apoio explícito, seja pelo acesso privilegiado a documentos sigilosos que, ao chegar à CPI, vazavam rapidamente para esses veículos. Esse intercâmbio entre a velha imprensa, a CPI e inquéritos nas cortes superiores tem resultado em intensa perseguição a veículos conservadores independentes como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, agora tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do TSE e do STF. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Muito obrigado. Eu queria ressaltar aqui, já que o senador Renan Calheiros ele se inclinou aí a acatar a solicitação do adendo do senador Eduardo Braga para indiciar o governador do Amazonas, eu queria dizer que entreguei na sexta-feira no gabinete do senador Renan Calheiros um adendo também, falando de uma parte importante do meu relatório, que eu vou ler daqui a pouco, e que por questão de coerência, senador Jorginho, por questão de isonomia e justiça,
que se inclua também, senador Renan Calheiros, é o pedido que eu lhe faço, já que vai acolher o indiciamento do governador do Amazonas, que se inclua também de outros governadores, como no caso escandaloso do Pará, que envolve 1,2 bilhão de reais de verbas federais na saúde. É uma questão de ser coerente. Então eu queria sugerir também o indiciamento do senhor Carlos Gabas, que eu estou registrando publicamente, mas já entreguei para o senhor o adendo, mostrando documentos, mostrando tudo, pedindo o indiciamento dele. O caso do governador de Santa Catarina, onde os respiradores foram parar. Isso aí já é a numa defesa casa de do massagem. voto. Só um minutinho, só já por é a respeito. defesa do voto. Só por respeito. Só deixa ele. Questão de ordem, senador Girão. Está mantida a palavra. Eu lhe agradeço, senador Maraziz, porque é uma questão de justiça. Né? Se a gente quer obedecer um rito. O governador do Amazonas, dentre alguns problemas que eu também coloco no meu relatório, teve loja de vinho vendendo respiradores. E nós tivemos em Santa Catarina casa de massagem recebendo dinheiro de respiradores que nunca chegaram. Nós tivemos aqui no Distrito Federal loja de brinquedo vendendo testes. Também deve ser incluído o governador do Distrito Federal, por uma questão de coerência. E o governador da Bahia, Rui Costa, que comprou os respiradores do Consórcio Nordeste numa empresa ligada, que vende produtos ligados à maconha. Então, tudo isso é robusto, é de conhecimento público, e eu queria pedir, por questão de coerência, de justiça, que se incluísse também no relatório, já que vai incluir temos que incluir todos. Eu quero saudar, inclusive, o senador Eduardo Braga, que pediu que fosse incluído o governador do Amazonas, mas os outros também não podem ficar de fora, porque aí são 2 pesos e 2 medidas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senador Contarato, depois senador Elisiane. Serei breve, senhor presidente. Eu só queria fazer mais um apelo ao senador Renan Calheiros. Senador Renan, eu pediria a Vossa Excelência, eu entendo. Eu vou pedir só um minuto, senhor presidente, porque eu pediria só, senhor senador Renan, eu entendo que Vossa Excelência entendeu que o genocídio de povos indígenas estaria alcançado, talvez pelo princípio da consunção, pelo artigo 7º do Estatuto de Roma. Só que eu quero falar que o crime de genocídio de indígenas é um grupo específico e existe a possibilidade de você ter 2 crimes, um crime contra a humanidade e o genocídio de povos indígenas. Nós temos inúmeros documentos que comprovam a omissão do governo federal. Ele só implementou medidas para proteger os povos indígenas depois da ADPF 709, quando essa determinação de proteção aos povos originários está prevista no artigo 232. Então eu faço mais um apelo. Eu sei que Vossa Excelência já fez isso, mas aqui na CPI vigora o princípio do indúbio pro societá. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Deixa o Ministério Público, se o Ministério Público entender que o crime contra a humanidade absorve o genocídio de povos indígenas, perfeitamente eu estarei aqui como bom defensor da democracia atendendo. Mas nesse contexto eu faço um último apelo. Coloque no relatório de Vossa Excelência o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida. Antes da pandemia, eu quero deixar aqui esse depoimento, senador Omar. Eu estive visitando os Guaranis Kaiowás em Mato Grosso do Sul. Eles estão sendo dizimados. É uma política anti-indigenista, o que o governo federal tem feito. E com a Covid, ele só agravou e tem a digital na morte desses povos, desses nossos irmãos povos indígenas. Eu faço esse apelo para introduzir o genocídio lá no artigo 6º do Estatuto de Roma como genocídio de povos indígenas. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Elisiane. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o relator e, na hora da minha discussão, farei o destaque, relator Majali, agradecendo por ter aceitado as várias contribuições que nós fizemos em relação ao seu relatório. E quero também fazer aqui, senador Renan, mais uma solicitação. Eu apresentei um requerimento para o plenário do Senado Federal, que é
um voto de aplauso à mídia e aos profissionais da comunicação, sobretudo ao Consórcio Nacional de Imprensa, que teve um papel fundamental no Brasil em relação à comunicação. Foi essa informação, foi essa comunicação que pautou, que deu uma referência para várias políticas restritivas em relação à locomoção, que foi fundamental para a redução da quantidade de mortes, não é? Muito embora a gente saiba que esse número poderia ter sido bem menor, dada a ação do governo federal, se fosse diferente. E o trabalho da mídia foi fundamental nesse sentido. O nosso requerimento é para o plenário do Congresso Nacional, do Senado Federal, mas eu pediria a Vossa Excelência se pudesse consignar ainda no relatório de Vossa Excelência, porque julgo um voto muito importante de aplauso aí à mídia nacional. Muito obrigada, presidente. Senador, eu vou passar a palavra para a leitura do seu voto separado. A discussão por 15 minutos, com a tolerância de 5 minutos para esta presidência. Eu passo a palavra ao senador Marco Rogério. Meu senador, o senhor está preparado já? Ou quer falar depois? Porque eu passaria para o senador Eduardo Girão logo. Pode ser, Girão? Pode ser, Vossa Excelência? Pode ser, senhor presidente. Então eu vou passar para o senador Eduardo, porque o senador Marco Rogério acabou de chegar. Então eu vou passar para o senador Eduardo Girão, depois o senador Marco Rogério, o senador Luiz Carlos Reis. Aí eu vou, né? São os 3 votos separados. Então são 15 minutos com mais 5 de tolerância, é isso? 5. Perfeito. Senhor presidente, eu queria primeiramente começar essa sessão, a última sessão nossa, depois de exaustivos quase 6 meses de trabalho. E não é fácil desenvolver o trabalho num clima de fla-flu que a gente vive aqui, onde você tem que ser ou contra o governo ou a favor para muita gente. Você não pode ter no julgamento das pessoas um caminho do meio, um caminho do equilíbrio. E eu procurei me esforçar com todas as limitações e imperfeições justamente para trilhar esse caminho da imparcialidade, esse caminho da independência. Inclusive eu queria começar, o senhor na última sessão, senhor presidente, o senhor disse que tentou trazer governadores e tudo, que essa CPI, ela cumpriu o seu papel. Me permita discordar. Acredito que essa CPI deixou a desejar com relação a, já que o STF, que mandou essa CPI abrir, esse Senado abrir essa CPI, nós deveríamos pelo menos ter alternativas, chamar secretários de saúde aqui, chamar empresas que fraudaram durante esse período de pandemia. Documentos nós temos muito, mas faltou vontade, faltou coragem para essa CPI fazer o seu trabalho. Então eu vou ler aqui a partir da conclusão, são 77 páginas, e eu vou ler aqui apenas a conclusão, que são 8 páginas. Senador Girão, a única coisa que a CPI não teve por parte da grande maioria foi se acovardar diante dos fatos. Apesar de toda a massificação de robôs para destruir reputação, para jogar fake news, nós não arredamos o pé um minuto de investigar. O senhor pode ter razão em relação a alguns pontos que não foi possível, não foi porque a CPI não quis. A única coisa que nós não fomos nessa CPI, eu falo isso por mim, falo pelo senador Randolfo e pelo senador Renan, que foram os 3 dirigentes, e falo também pelas mulheres que foram corajosas. A Leila foi uma gigante aqui, a Elisiane, Simone, a Zenaide, senador Humberto, senador Isalci, senador Eduardo, senador Otto, senador Alessandro, senador Marco Rogério, senador Fernando Bezerra, cada um com seus posicionamentos. Cada um seus posicionamentos, mas covardia não. Cada um teve seus posicionamentos. A gente discorda dos posicionamentos. Mas daí a dizer que a gente se acovardou, eu acho que é uma palavra que não cabe na minha história, não cabe na história de outros companheiros que tem aqui que eu conheço, que essa covardia não existiu, né? Nós tivemos 6 meses de trabalho, e alguns concordam, outros discordam, mas é um debate. O debate sempre tem a discordância. Mas eu pediria para retirar a palavra covardia, porque nós não somos covardes. Eu nunca fui covarde.
Eu já passei por muitos problemas na minha vida, todos nós já passamos, muitos brasileiros passaram, mas a covardia não fez parte da direção dessa mesa. Houve discordâncias, normal, divergência, mas covardia não. Pode ter certeza disso, senador. Senhor presidente, se não foi covardia, foi uma omissão flagrante. E eu vou lhe dar a prova aqui. Só eu entrei com 106 requerimentos nessa comissão durante 6 meses. 50 deles sequer foram analisados, foram votados. Ou seja, houve um engavetamento aqui quando eu tentava, junto com outros colegas, investigar a corrupção. Então, esse é um ponto que eu quero deixar muito claro aqui perante a sociedade brasileira. Eu peço que reponha meu tempo, senhor presidente. Por gentileza, que reponha meu tempo, porque foi consumido aí. Senador Girão, é a última sessão. Eu já fui paciente todos esses 6 meses, não é hoje. Te agradeço. Que Vossa Excelência não terá o direito de se expressar Muito aqui. obrigado. A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, em conformidade com os marcos legais, constituiu-se numa excelente oportunidade para realizar-se a radiografia do combate ao Covid-19, bem como da estrutura da saúde pública do país, visando enfrentamentos similares no futuro. Decorridos 175 dias, infelizmente, o que se viu foi o uso do Senado Federal para fins menos nobres, com a explícita tentativa de parte Só um minuto aqui. Não está na ordem aqui, Roberto. De parte da comissão, numa postura politiqueira de tentar antecipar o calendário eleitoral de 2022. E variados são os fatores que nos permitem concluir desta forma. A CPI, já nos atos de sua instauração, elegeu um relator com flagrante conflito de interesses, pois seu filho é governador de um estado da federação, envolvido nas investigações sobre o consórcio Nordeste. Foram feitas inúmeras solicitações para que o relator se declarasse impedido, mas infelizmente estas foram ignoradas. Fato que deu origem à impetração até de mandado de segurança, esse indeferido pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, não houve discussão e aprovação de um plano de trabalho, ficando a organização das atividades da comissão sem previsibilidade e à mercê das decisões do relator ou do G7, tornando a CPI, por consequência, parcial e omissa para com todos os fatos determinados nos requerimentos geradores da comissão. A simples verificação das atividades desenvolvidas pela CPI ao longo destes 175 dias mostram que o fato determinado do requerimento apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues foi atendido. E o fato determinado pelo requerimento deste senador que vos fala, Eduardo Girão, foi intencionalmente esquecido. Desta forma, fica claro que a CPI não atendeu aos objetivos propostos por não considerar os requerimentos apresentados e formalmente apensados por ordem do presidente do Senado Federal. Fato este que descaracteriza o relatório final apresentado pelo relator. E ainda, no bojo dos trabalhos diários, verificou-se constante afronta aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório com... Está na ordem aqui. Você vai seguindo essa ordem. Aqui, ó. Aqui, você vai virando. Não, tá. Com o qual inquirições francamente agressivas, importando as técnicas interrogatórias das antigas delegacias de polícia, de triste memória, negando aos depoentes os princípios básicos esculpidos no direito pátrio.
A quebra indiscriminada de sigilos, sem que a pessoa estivesse sequer na condição de investigada, constituiu-se numa prática comum da comissão, num flagrante desrespeito aos direitos individuais. Cláusula pétrea de nossa Constituição. Da mesma forma, podemos constatar uma flagrante perseguição aos profissionais de imprensa, que só por serem conservadores foram acuados, atormentados, na tentativa de terem suas vozes caladas. Jornalistas e meios de comunicação com grandes serviços prestados à nação, como Alexandre Garcia, por exemplo, e o Brasil Paralelo, que foram aqui citadas de forma desrespeitosa, tendo sido criadas verdadeiras ilações sobre a atuação deles nas suas redes, com o intuito de sustentar a narrativa do grupo majoritário da comissão. Porém, mais triste e preocupante foi o silêncio de autoridades judiciárias, parlamentares e parte da mídia, permitindo que tal fato ocorresse, aprovando a teoria popular de que os fins justificam os meios, esquecendo-se de um outro brocado popular que diz que pau que bate em Chico também bate em Francisco, ou seja, aqueles que fazem ouvidos mouco as quebras dos direitos individuais e as restrições da liberdade de expressão, poderão um dia sofrer do mesmo procedimento. Desta forma, como resultado da CPI, temos a triste constatação de que os médicos sofreram o mais cruel ataque à sua autonomia e os cientistas estão divididos, acuados por uma infeliz politização em nome de interesses eleitorais. Esse quadro foi agravado pela insana postura de alguns políticos e de uma boa parte dos jornalistas que, numa absoluta falta de percepção para entender a sensibilidade do momento vivido, numa crise sanitária jamais vista e com um vírus cujas nuances ainda são totalmente desconhecidas, se lançaram na desastrosa aventura de querer saber mais do que os médicos, contribuindo para a divisão da classe, a ponto de atrapalhar o atendimento à sociedade num momento extremamente difícil. A CPI chega ao fim, trazendo a necessidade de se aprofundar as investigações quanto à aquisição da vacina Covaxin e, no caso da VAT, devendo indiciar todos os envolvidos na tentativa de fraudar o erário, valendo-se do expediente desprezível da corrupção. Neste diapasão, a CPI mostrou a necessidade de imediata avaliação das regras de compliance adotadas na administração pública federal para reduzir a atuação de pessoas físicas e jurídicas despreparadas e sem ligação com o tema em negociação, como ocorreu com a DAVAT, Instituto Força Brasil, entre outros. Tentou-se, sem êxito, caracterizar a ocorrência de retardo na aquisição de vacinas, construindo-se uma narrativa de que a existência de um gabinete paralelo, mais a adoção do negacionismo, seriam os motores da questionável atuação do governo na pandemia. Entretanto, a CPI não considerou que os produtores de vacina não tinham a autorização da Anvisa, assim como omitiu que poucos dias após a aprovação da Anvisa, o governo as adquiriu. Ressalto, no entanto, que o governo federal agiu sim, com lentidão, para propor ao Congresso Nacional medidas legais que permitissem, com segurança jurídica, a assinatura dos contratos. Além disso, a decisão do STF quanto às responsabilidades na definição das ações no combate à pandemia, deixando aos estados e municípios tal responsabilidades, mostra a falácia de se acusar somente um ente da estrutura federativa como responsável pelos problemas. Somente interesses eleitorais explicam a criação e sustentação dessa narrativa. Na busca de caracterizar um gabinete paralelo no governo, a CPI deixou de lado a prerrogativa do presidente da República de se aconselhar com diferentes instituições e entidades.
Portanto, não faz sentido quando se considera, por exemplo, que o ministro das Relações Exteriores é parte de gabinete paralelo. Na verdade, o chanceler faz parte do círculo mais próximo do poder, conforme estrutura legal em vigor, como um servidor do Estado, sendo, portanto, da elevada confiança de qualquer elemento que ocupe a presidência da República. No entanto, deve-se registrar que a visão estreita do ex-chanceler Ernesto Araújo quanto à política externa brasileira contribuiu, sim, para o acirramento dos conflitos e a perda da eficácia nas negociações internacionais. Historicamente, nossa política externa é pragmática e de consenso, procurando a relação pacífica com todas as nações, sem alinhamentos indesejáveis, considerando que governos são temporários e estados são permanentes. Mas, ao desviar-se dos objetivos, a CPI deixou de aprofundar a questão da postura em relação à China, a excessiva aproximação com os Estados Unidos, a negociação com a Índia e a atuação do Brasil nos fóruns internacionais que tratavam da sensível questão de produção e aquisição de vacina. E, neste contexto, cumpre destacar que a postura do presidente da República poderia ser no sentido de assumir mais plenamente a coordenação das ações, ser mais sensível às perdas doloridas do povo brasileiro, solidarizando-se com os familiares. Faltou compaixão. Poderia também dar o exemplo a incentivar a usar máscara em público, além de evitar aglomerações e declarações infelizes sobre a vacina. É bem verdade que a antecipação do pleito eleitoral, marcadamente pelos lamentáveis e desastrosas posturas do governador de São Paulo, contribuiu para as escolhas do presidente. Mas mesmo nesse contexto, foi negativa e condenável a sua atuação. Era um momento de um discurso de união para a nação, conclamando todos os brasileiros para o combate ao vírus devastador que ainda assola a nossa sociedade. Era um momento de estar à frente das ações, sem delegar a este ou aquele ministro e dedicar toda a sua atuação ao combate ao vírus. No entanto, essa postura não foi exclusiva do presidente da República. Na crise do Amazonas, podemos confirmar a omissão das autoridades, a endêmica corrupção no sistema de saúde, as históricas deficiências na gestão da saúde do Estado e a falta de coordenação entre os governos nas diferentes esferas. A triste crise do estado do Amazonas revela, no seu âmago, a necessidade de se aperfeiçoar a gestão dos recursos federais disponibilizados aos estados e municípios. E neste ponto está o maior equívoco dessa comissão, que entrega à nação um relatório parcial, incoerente e voltado para o desgaste apenas de um ente federado, com vistas ao pleito eleitoral, sem investigar os desvios ocorridos em estados e municípios. Como ignorar, gente, os desvios do consórcio Nordeste? Como ignorar a aquisição de respiradores de uma empresa que produz derivados da maconha, bem como da casa de vinhos, brinquedos, e que o dinheiro foi parar em casa de massagem? Assim, com base nos documentos acostados ao longo deste relatório, ficam evidenciadas as irregularidades, fraudes, que estão associadas ao contrato firmado pelo Consórcio Nordeste e à empresa Hempcare Pharma, na compra de 300 ventiladores pulmonares, que custaram ao erário um montante superfaturado correspondente a 48 milhões de reais, pagos antecipadamente. Só um minutinho, senador Girão. E aí, pessoal, algum problema aí? Não. Sim, agora não tem mais. Senhor presidente, apenas para controle, a prorrogação de tempo do senador Girão. Pois é, isso que eu ia pedir à mesa. Em vez deles, o senador Girão já falou por 15 minutos, ele tem mais 5 minutos. Eu queria que fosse avisado o senador, quando ele completasse os 15 minutos, que ele tem mais 5 minutos de tolerância. Mas aí eu vi que vocês estavam com um problema aí. Precisa da minha ajuda, não?
Sem problema, né? Posso falar? Posso continuar? Eu só quero que o senhor tenha mais 5 minutos, senador. Perfeito. Vou ficar dentro dos 5 minutos. Os 48,7 milhões de reais pagos antecipadamente com o uso de recursos oriundos da União para que nunca foram entregues pela empresa contratada, Ressalte-se que tal fato, durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, não é apenas um ato de corrupção, mas também de vil assassinato. Coerente com acima exposto, responsabilizar um único ente por mortes e desacertos ocorridos não é justo. As investigações em curso mostram os desvios de bilhões de reais que poderiam ter salvado, sim, inúmeras vidas. O governo federal não gere sozinho o sistema de saúde brasileiro, mas em conjunto com estados e municípios. Como pode, então, sozinho ser responsabilizado? Porque somente investigar a esfera federal, essa comissão não foi criada para isso, apenas. Numa pandemia sem precedentes em toda a história mundial, como dizer que somente um ente se equivocou? Na verdade, o que vimos ao longo desses 175 dias de funcionamento da CPI foi muita injustiça cometida, isto é, contraditório com a compaixão que se fala aqui todos os dias, já que o ódio aprisiona e cega, não combina com a humanidade. De fato, a população quer justiça, sim, mas não quer justiceiros. Assim, quero dizer que a minha primeira experiência como membro de uma CPI e que depois de participar de todas as sessões, sou grato a Deus e a todos vocês por poder ter aprendido muito aqui. Quero dizer que mesmo com a pandemia como essa, de proporção mundial e que trouxe tanta dor e sofrimento a tanta gente, fica meu sentimento de solidariedade. Sabemos que tudo está sobre as leis divinas, sob o controle das leis divinas, que são perfeitamente justas e infinitamente amorosas. Importante lembrar que uma provação planetária como essa deveria servir para a humanidade como uma oportunidade de melhoria coletiva, avançando na solidariedade e no respeito à vida. Eu concluo, senhor presidente, fazendo aqui a exposição do meu voto, porque eu estou pedindo, a minha tese também é pelo aprofundamento das investigações pela Procuradoria-Geral da República, da possibilidade de ocorrência de crime de prevaricação, pela mesa diretora dessa comissão parlamentar de inquérito, tudo conforme previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro. Eu posso asseverar que, ao fazer esse voto em separado, continuo com a paz perante a minha consciência e perante Jesus por estar fazendo a minha parte, apontando as verdadeiras causas que trouxeram tanta dor e sofrimento ao povo brasileiro. O meu voto, ante o exposto, o voto é pela rejeição do voto do relator e a adoção integral desse voto em separado com o parecer da CPI da pandemia. 2. Conclusão de que não foram encontradas quaisquer evidências concretas na materialidade sobre atos e omissões ilegais praticadas por autoridades e servidores da administração pública federal no enfrentamento à pandemia. 3. Verificação de que essa CPI não foi capaz de investigar as esferas estaduais e municipais, onde havia efetivamente fortes indícios de corrupção e desvio do dinheiro público federal, notadamente no âmbito do Consórcio Nordeste. 4. Portanto, em nome da transparência e da aplicação da melhor justiça, requeiro o indiciamento do senhor Carlos Gabas por estar em curso dos seguintes ilícitos: 1. Organização criminosa, improbidade administrativa. 2. Fraude em licitação, corrupção passiva. E 5, nos últimos 30 segundos, requeiro ainda o aprofundamento das investigações, no mínimo por organização criminosa, sobre o papel desempenhado nas negociações da Precisa com o governo federal dos seguintes atores: Marcos Tolentino, Francisco Maximiliano, Danilo Trento, Roberto Pereira Ramos e Túlio Silveira.
Da mesma forma, requer o aprofundamento das investigações, no mínimo por organização criminosa, sobre o papel desempenhado nas negociações da DAVAT com o governo federal dos seguintes atores: Luiz Paulo Dominguete Pereira, Cristiano Carvalho, Roberto Dias, Regina Célia Dias Oliveira, Coronel Marcelo Blanco e Reverendo Hamilton de Paula. Pelas razões expostas, de fato e de direito, advogo e requeiro a tese do aprofundamento das investigações pela PGR da possibilidade de ocorrência do crime de prevaricação pela mesa diretora, pelos motivos que aqui coloquei, de não deliberar sobre requerimentos que foram arquivados, engavetados nessa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente.